Olá, paz do Senhor, já fez o devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é com Salmos 66. Então, nós vamos orar, meditar a palavra do Senhor, depois orar no final. Então, fique até o final para a gente estar orando juntos, meditando a palavra juntos. Amém? E que esse seja um tempo de crescimento para nós. Tem os outros salmos devocionais, os outros 65 salmos estão salvos no meu canal. Você pode ir, se você não quiser começar a partir desse, se quiser começar lá desde o início, que o propósito são os 150 salmos, então salvos anteriores aqui no meu canal, você pode estar acompanhando. Mas se você veio até aqui, 66, vamos prosseguir juntos, e se Deus quiser, com a bênção de Deus, nós vamos chegar até os 150. Amém? Então tá sendo um salmo por dia. Eu tava fazendo 2 por dia, porém para mim ficou puxado, porque para quem ainda não me conhece, eu sou casada, tenho 4 filhos, então minha rotina é puxada. Tem hora que dá, tem hora que não dá. Então eu preferi diminuir o ritmo, mas continuar fazendo, porque esse é o importante. Às vezes a gente quer, Deus já tá falando, né? A gente quer acelerar demais e não dar conta do processo. Então é melhor a gente ir devagar, mas sempre andando, não parar. Esse que é o mais importante, a gente não parar. Então vamos devagar, vamos com um por dia, mas vamos prosseguir até chegar nos 150, amém? Em nome de Jesus. Se Deus permitir, nós vamos chegar lá. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nos ajude a discernir, entender o tempo do Senhor para as nossas vidas, compreender a palavra do Senhor, a revelação da Tua palavra. Coloca no nosso coração que esse seja um tempo de crescimento, de entendimento, de experiência com o Senhor, que nós possamos experimentar da bondade do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 66, está falando assim, ó: aclamai a Deus, terra inteira. Entoai hinos à magnificência do seu nome. Dai-lhe glória mediante o vosso louvor. Declarai ao Eterno quão assombrosas são suas obras. Pela grandeza do teu poder, seus inimigos a ti se rendem. Prostra-se diante de ti a terra inteira. Entoa hinos à tua honra. Canta louvores ao teu nome. Vinde ver as ações de Deus, os feitos que os homens inspiram temor. Os feitos que aos homens inspiram temor. O mar ele transformou em terra firme. A pé atravessaram o rio. Ali nos alegramos nele. Ele governa eternamente com seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Não se vangloriam os rebeldes. Povos, bendizei ao nosso Deus. Fazei ressoar o seu louvor. Ele conserva com vida nossa alma e não deixa vacilar os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos pusestes à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Tu nos levaste para a armadilha, puseste um pesado fardo sobre as nossas costas. Permitiste que sobre as nossas cabeças homem cavalgasse. Passamos pelo fogo, pela água, mas nos trouxestes ao refrigério. Vamos parar um pouco aqui do que fala esse salmo. O Senhor que conserva a nossa alma. Então, diariamente nós temos a oportunidade de viver, ter o fôlego de vida, porque Deus está conservando a nossa alma. Se o inimigo pudesse, ele já teria tragado a nossa alma. Eu não sei se você já teve uma experiência assim. Eu já tive uma experiência assim de estar dormindo e ter uma experiência ruim, né? O inimigo vir mesmo com afronta, com acusação, e depois disso conseguir acordar, clamar o nome de Jesus. Eu quero te falar isso. Se você está tendo esse tipo de experiências ruins, que o inimigo ele vem, sempre quando a gente está nos dedicando à palavra do Senhor, caminhando em direção à libertação, o inimigo vem nos afrontar, vem para colocar medo em nós. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, mas ele também vem durante o sono. E aí, o que você precisa? Se você tiver consciência durante o seu sono, você precisa clamar a Jesus, clamar o sangue de Jesus.
Às vezes a nossa boca, a sensação é que a boca está tampada, né? Que ele tenta tampar a nossa boca. Mas se você clamar o nome de Jesus, aí você vai entender o poder do nome de Jesus. Você clama o nome de Jesus e ele sai. Eu já tive várias experiências assim, de quando dormi, né, o inimigo vir tentar e ser aquela luta, mas aí eu lembro do nome de Jesus, eu clamo o nome de Jesus e ele sai. Então, use o nome de Jesus se você estiver tendo essa experiência, principalmente porque você está lendo a palavra, fazendo devocional. Ele tenta colocar medo mesmo no inimigo, usa essas armadilhas para você ficar com medo, para você parar, mas é porque você está no caminho certo. Se você está se deparando com esse tipo de experiência, é porque você está no caminho certo. Você clama o nome de Jesus, se você está em consciência, você lembra de Jesus. Se você não consegue falar, você tenta falar. E aí você vai conseguir se livrar disso, que as pessoas falam que acho que é poluição noturna, né? Que a ciência fala que é, mas a gente entende que no mundo espiritual, que é uma experiência espiritual. Então nós devemos clamar o nome de Jesus, aplicar o sangue de Jesus, clamar o sangue de Jesus sobre nós. E isso aqui exemplifica bem o que fala nesse salmo, sobre que é Deus aqui que conserva com vida a nossa alma. Se o inimigo tivesse esse poder, ele já teria tragado a nossa alma. E ele vem com fúria e com raiva. Porém, Deus aqui nos preserva. Então a gente, infelizmente, né, tá no mundo, vive essas experiências ruins, às vezes a gente não entende. Mas pra mim, quando eu tive a minha primeira experiência, eu fiquei com medo. Porém, depois Deus trouxe um entendimento no meu coração. Porque se a gente está no caminho certo, o inimigo ele se levanta, sim. Se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou no caminho do Senhor, o inimigo vai levantar contra aquilo que nós estamos fazendo. Então nós precisamos ter confiança, porque é Deus aqui nos preserva. O inimigo não tem o poder sobre a nossa alma, é Deus aqui nos guarda. Então nós podemos andar com confiança. E há muita diferença de uma experiência com Deus de uma experiência com o inimigo. Porque a experiência com Deus é educado, ele entra se a gente chama, a gente fica em paz, feliz. É uma experiência maravilhosa quando nós temos experiências espirituais com a presença de Deus, com anjos ou com Deus. É maravilhoso. Mas o inimigo também, infelizmente, ele vem para nos afrontar, ele vem para querer nos desanimar, ele vem também com intimidação. O que é intimidação? Com a ameaça para você parar de fazer o que você está fazendo. Então, se você está lendo a Bíblia, lendo a palavra, fazendo devocional, principalmente salmos, o devocional com salmos é você aprender a orar. Então vai destravar, né, desatar muitas coisas na sua vida através da oração. E aí o inimigo vem com fúria para tirar isso do seu coração, para te desanimar de ler, para que você fique com medo, você fica acuado. Mas não se entregue a isso. Confie em Deus, porque esse Deus, ele te deu a oportunidade de estar na presença dele, de andar na presença dele. Ele mesmo se compromete em te guardar e te preservar. Então não precisa ter medo. Clame o nome de Jesus. Ore bastante. Ande corretamente, porque isso é muito importante. Que se a gente está buscando a Deus, nós precisamos obedecer ao Senhor. Porque aí nós temos respaldo para clamar o nome do Senhor Jesus. Estou andando certo, fazendo certo, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Amém? Então, guarde esse ensinamento aí de clamar o sangue de Jesus. Antes de dormir, também faça sua oração. Não vá dormir sem orar. E não levante e comece o dia sem fazer oração. Se entregue à oração, né? Ore antes de dormir, clame o nome de Jesus. Se acontecer de você ter uma experiência ruim, clame o nome de Jesus. Ore em línguas. Se você é batizado e é cheio do Espírito Santo, se você já tem o dom de línguas, de orar em línguas, ore em línguas. Ore a oração em línguas. Você está numa experiência ruim, você está vendo que você está no mundo espiritual, mas você tem consciência que é uma experiência ruim, que é o inimigo tentando te levar para algum lugar, tentando te confundir. Faça a sua oração em línguas. E se você está tendo sonhos, visão, discernimento, você orando as pessoas, você orando, expulsando o demônio das pessoas, Deus está te chamando para o chamado de libertação.
Então, o ministério, né, de libertação é um ministério que precisa muito de dedicação. E a gente precisa ser liberto antes de iniciar. Mas eu lembro de ter sonhos de libertação, orando nas pessoas, no início da minha conversão. E então, talvez agora você está no início, você acabou de converter, eu não sei a condição que você chegou aqui no vídeo, mas eu sei que é Deus que está te trazendo aqui para falar com você sobre isso, que Deus te chamou para o Ministério de Libertação. Se você tem essas experiências com isso, se você tem uma sensibilidade no mundo espiritual, se você entra em ambientes, consegue discernir os ambientes, então Deus te chamou para o Ministério de Libertação. Então precisa de aprender a orar, precisa aprender a se consagrar, precisa aprender sobre intercessão, que é que tem oração que ela é mais 3 níveis de oração que existe, né? Uma oração que ela é mais básica do dia a dia, aquela oração que você faz. Tem uma oração que ela é intercessora, quando você entra mesmo na brecha em favor de alguém, quando é a batalha, né? Que você entra em favor da vida de alguém. E tem outros tipos de oração também. Mas quem é chamado para o Ministério de Libertação precisa aprender sobre intercessão, precisa aprender sobre o mundo espiritual, precisa aprender a discernir o tempo e o modo. Então, o chamado à libertação, ao Ministério de Libertação, é isso, é se aprofundar na palavra, na oração, no jejum, oração em línguas, que aí Deus vai te capacitando. Não precisa ter medo. Talvez você nunca orou em ninguém, nunca expulsou o demônio de ninguém, mas esse é o chamado dos discípulos de Jesus. Ele nos chamou para expulsar o demônio das pessoas, libertar os cativos. Esse é um chamado de Deus para a gente, mas a gente precisa estar preparado. Lembra que os discípulos tentaram, na passagem lá de Jesus, os discípulos tentaram expulsar o demônio do menino e não conseguiram? E Jesus falou o quê? Que essa casta só sai com jejum e oração. Então, a gente precisa, quem tem um ministério de libertação, quem tem muitas experiências assim, espirituais, precisa se dedicar ao jejum, à oração, à consagração, à leitura da palavra e a andar corretamente, que é o mais importante. É você andar corretamente diante do Senhor, porque aí você tem respaldo, né, para reivindicar o Senhor, para orar, para entrar na brecha. Então precisa estar bem correto e andar bem certinho com Deus. E você tem muitas vitórias. Tem gente que tem medo do ministério de intercessão por conta de retaliação, por essas coisas. O inimigo ele se levanta. E se você está no caminho certo, ele vai vir contra mesmo. Só que se você está certo, Deus vai te dar a vitória. Está andando certo? Deus vai te dar a vitória. Então não brinque com as coisas de Deus, que é muito sério. Então, ande certo, cumpra o chamado que Deus te deu, confie em Deus que Ele vai te capacitar em cada circunstância, Ele vai te dar as armas necessárias para isso. Confie no Senhor e ore bastante, porque a oração é a arma que Deus nos deu. Oração, jejum, palavra, oração em línguas são armas que o Senhor nos deu para vencer o inimigo. O que a Bíblia fala? Que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então nós vamos ter experiências com principados, potestades, demônios. Infelizmente, tá no mundo, nós temos experiência com esse tipo de coisa. Tem pessoas que vão manifestar na nossa frente. Por quê? Por conta que Jesus está dentro de nós. E a gente precisa ter esse discernimento. Tem pessoas que vão nos ofender, mas não é a pessoa. Se você parar para poder discutir, você vai perder seu tempo. É o mal ali na vida da pessoa, querendo te atingir, querendo te cercar, querendo te confundir. Então você precisa pedir: Deus, me dá discernimento. Me dá discernimento. Discernimento de espíritos, discernimento de ambientes. E Deus vai dando à medida que a gente vai se aprofundando na palavra. Então, fique tranquilo. Confie em Deus, porque é Ele que guarda a nossa alma. O dia que chegar a nossa hora, Ele vai nos chamar. Mas enquanto nós estivermos na terra e tem propósito para nós, enquanto nós estamos na terra, nós vamos andar com Cristo e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então tenha coragem, não tenha medo. Mesmo que você é um novo convertido, o Senhor vai te guiar em todo o caminho. Não tenha pressa,
faça seu devocional diário, tenha sua comunhão com Deus, queira conhecer Deus, queira conhecer a bondade de Deus. Porque aqui está falando que o Senhor nos humilhou. Está falando aqui, ó, permitisse que sobre as nossas cabeças os homens cavalgassem, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxesse refrigério. Então, os Salmos também falam que o Senhor nos livra de todas as aflições. Tem coisas que a gente tem que passar e vai passar, mas a gente precisa ter a confiança de que Deus nos livra de todas as circunstâncias. Deus é o nosso refrigério. Nós não vamos ficar presos naquilo que nos causa dor. Deus vai vir nos socorrer. Vamos continuar. Venho à tua casa com holocaustos, cumprir para contigo os meus votos, que eu falei de ontem. Eu vou subir o vídeo. Amanhã eu vou subir o vídeo, só falta, que fala sobre os votos, sobre a importância dos votos, e que eu sei que Deus tem chamado pessoas para fazer votos novamente, que muita gente esqueceu disso, ou acha que é só para o Antigo Testamento, mas não. O próprio Paulo tinha um voto com Deus, Jesus tinha os seus votos com o Senhor, e nós também, como imitadores de Cristo, devemos ter os nossos votos com o Senhor. Eu sei de um bem específico que o Senhor falou na última ceia, que foi um voto, né, que ele fez com Deus, é um propósito que ele tem, que ele não beberia mais vinho até a sua volta. Então, até as bodas do Cordeiro, Jesus não toma vinho mais. Se existe vinho lá no céu, Jesus não toma. Ele não toma mais. Ele falou que só tomaria quando viesse a boda. Então, a última ceia foi a última vez que ele tomou vinho. Então, é um jejum, é um voto com Deus de não beber vinho. E Paulo também tinha seus votos com Deus, e eu acredito que é algo lícito, não é algo assim da antiga aliança, não é algo que a gente pode fazer para nos aproximar de Deus, entregar os nossos votos ao Senhor. 14 está falando, votos que os meus lábios proferiram e minha boca pronunciou na minha angústia. Então, você está passando um momento difícil, você está precisando de uma virada, está precisando de uma transformação, faça um voto com Deus, mas não faça voto de todo. Faça um voto que você vai cumprir. Não faça voto em relação a outra pessoa. Faça um voto para você. Vou dar um exemplo meu, que eu gravei um vídeo falando, mas eu vou usar aqui, falar com vocês aqui, que está no meu devocional. Eu lembro da época que eu e meu esposo morava de favor, e eu fiz um voto com Deus, ó. Eu amava usar calça, e calça jeans especificamente, amava mesmo. Tinha muitas calças jeans, amava usar calça. E aí eu fiz um voto com Deus, falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais uso calça. Então foi um voto, meu e Deus, que eu fiz. E aí o Senhor me tirou. Só que antes do Senhor me tirar, da circunstância que eu estava, eu já estava cumprindo meu voto. Eu já fui tirando as calças, porque eu sabia, eu tinha assim uma certeza dentro de mim, que Deus ia me tirar da situação que eu estava. Eu sabia. Não tinha assim como. Eu e meu esposo não tinha condição financeira. Já estava no terceiro bebê, eu estava grávida do terceiro, só meu esposo trabalhando, não tinha possibilidade de a gente terminar a nossa casa. Mas Deus fez. Deus deu direção ao meu esposo e correu tudo bem, e a gente conseguiu terminar a casa. Inclusive, a casa ficou pronta no dia que meu filho nasceu, no dia 9 de julho de nós somos 2025? 2022, se eu não me engano. 2022, meu filho vai fazer 3 anos. Foi bem no dia mesmo que ele nasceu. Foi o Senhor falando para nós, né? Que Ele fala e cumpre. Então aí, no dia que meu filho nasceu, minha casa ficou pronta de um jeito que dava pra gente mudar e morar, e é aqui que nós estamos, já vai fazer esse ano, faz 3 anos que estamos aqui. Então eu fiz um voto com Deus. É uma coisa minha e Deus, algo que me angustiava morar de favor. Me angustiava muito. Eu todos os dias eu pedia a Deus, todos os dias, até que eu fiz esse voto com o Senhor. Cumpri o voto antes, Deus cumpriu o voto dele, estou aqui na minha casa, e eu tenho cumprido o meu voto diante do Senhor, que é de não usar calça. Então talvez Deus esteja te chamando para fazer um voto de algo na sua vida, ou alguma comida, ou alguma vestimenta em relação à sua veste, em relação ao cabelo,
Não sei, talvez Deus está falando com você, ou você está passando um momento de angústia que você quer uma virada na sua vida. Você ora a Deus, pede a Deus discernimento, faça um voto com Deus, não faça voto de tolo, faça um voto que você vai cumprir, porque Deus não se agrada de votos também que a gente não vai cumprir, e cumpra o seu voto. Um outro voto que eu tenho com Deus, mas esse foi um voto de vaidade, contra a vaidade, foi de não usar brincos. Eu fiz esse voto com o Senhor de não usar nenhum tipo de brinco, porque eu quero resguardar meu coração da vaidade. É pecado usar brinco? Não. Pecado usar calça? Não. Mas foi um voto que eu fiz com Deus. Então é eu e Deus. Então se você fizer um voto, é você e Deus. Não queira impor isso para as pessoas como regra, como doutrina. Não. É um voto, é você e Deus. E se você fez o voto, cumpra o voto e não se ofenda das pessoas usarem ou das pessoas usarem isso. Não se ofenda com isso, porque talvez Deus vai exigir coisas de você que não vai exigir do outro. É isso que Deus me falou há um tempo atrás, que para você é não, para os outros não tem problema. Então, quem tem um chamado de Deus, tem muitas coisas que nós vamos ser privados, mas por amor ao Senhor nós vamos renunciar e tá tudo bem, e vamos ser felizes com isso. A gente não vai se entristecer por Deus nos pedir coisas que não pede para os outros, porque Deus tem algo específico para cada um. Amém? Então, cumpra os seus votos, faça um voto com Deus e você vai ver o mover de Deus na sua vida. Faça um voto, faça um voto. Animais cevados se oferecem em holocausto, com imolação de carneiros, preparo de bois e bodes. Isso aí no tempo antigo, né? Que sacrificava animal em favor do Senhor. Jesus foi sacrificado para que a gente entre à presença de Deus. Então não precisa mais do sacrifício de animais. Mas o voto é importante para nós, para a nossa mente, para a gente ter, como que eu posso falar? Ter a percepção de Deus, de que Deus existe. Num tempo onde é relativizado, existem vários deuses. Nessa era, quando nós fazemos um voto com Deus vivo, a nossa mente, ela se liga a Deus diariamente. Eu falo isso no vídeo sobre votos. Que eu voto, para mim foi importante, porque toda vez que eu vestir minha roupa, eu lembrava, eu não posso pôr calça, porque eu fiz um voto com o Senhor. O Senhor cumpriu a sua parte, eu preciso cumprir a minha parte. Isso se chama lealdade também, né? Quando nós cumprimos aquilo que nós declaramos com a nossa boca, precisa ser muito leal para cumprir o que fala, mesmo que isso te deixe triste por um momento. Naquela época eu fiquei um pouco triste, mas eu fiz porque eu sabia que era algo que seria verdadeiramente uma renúncia minha, não usar calça. E assim, consegui adaptar. Hoje em dia eu amo usar blusa e saia, usar vestido, não sinto falta nenhuma, acho lindo nos outros, mas para mim não tenho vontade, mas não é algo que eu queira ou fico sentindo um peso, não, porque o que Deus fez na minha vida foi muito maior que usar calça. Então, faça um voto, mas um voto não faça de todo, faça algo que você vai conseguir cumprir. E geralmente comida, algo que você gosta muito de comer. Esse ano meu esposo decidiu fazer um propósito, um voto com Deus de não consumir açúcar. E aí, para me ajudar ele, para mim não ficar consumindo, que era algo que Deus já tinha me pedido, só que eu não tinha conseguido. Eu consegui um período, voltei a comer, consegui outro período, voltei a comer, mas agora, graças a Deus, consegui ficar mais tempo. Aí ele falou que esse ano não ia consumir coisas doces, açúcar e tal. A única coisa que ele não conseguiu foi o café. Café ele ainda toma, mas porém tirou de todas as outras coisas. Eu falei, não, vou te ajudar também. Não vou consumir, para ir, fica nós dois no mesmo voto. Então, fizemos o voto de açúcar. E todo dia nós somos o quê? Lembrados. Café da manhã, sem açúcar. Coisas sem açúcar. Nós somos lembrados. Opa, eu não posso comer nada com açúcar, porque eu tenho um voto com Deus. Então, eu sou lembrado da presença de Deus. Então, o voto, ele é bom pra gente. Mais pra gente, porque Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Tudo já está feito. Tudo já está
programado para o dia certo do Senhor voltar, das coisas acontecerem, das coisas na terra acontecerem, já está programado. Mas existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida. E se a gente quer acelerar um pouco o processo, o voto ele faz isso. O voto me dá acesso às regiões celestiais que estão no céu. E se Deus se agradar do nosso voto, ele dá a vitória. Tem várias histórias na Bíblia falando de votos que pessoas fizeram e Deus respondeu o voto. Ana fez um voto com Deus. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela fez um voto com Deus. Olha que interessante, o voto de Ana. Já deu 25 minutos, gente, eu preciso terminar, mas eu quero falar isso com você. Ana olhou aquilo que Deus necessitava naquele momento. Como assim, Deus necessitava? O sacerdócio de Eli já havia sido corrompido por ele e seus filhos. Todo mundo sabia que ele estava fazendo coisa de errado. Então Deus precisava de um sacerdote. Ana, em sua necessidade, olha a sabedoria que Deus deu ela pede ao Senhor algo e faz um voto de devolver para o Senhor. Então ela fez um voto com Deus em relação ao seu filho, Samuel. Porque Deus precisava de um sacerdote. Ana queria um filho, ela viu, Senhor, o Senhor está precisando de um sacerdote, eu estou precisando de um filho, dá-me um filho. Ela chorou, clamou, Deus deu ela um filho. Não só Samuel, deu outros filhos, porque Samuel ela entregou como voto que ela fez ao Senhor. Então ela foi fiel no seu voto, Deus deu ela mais 5 filhos. Então, a importância do voto. Você olhar para aquilo assim, vamos pensar na sua congregação, onde você está. Vamos pensar, o que está precisando na sua congregação? O que arde no seu peito que você vê assim, está muito errado nisso aqui. Fala com o Senhor, Senhor, eu quero ser resposta naquilo que está errado na minha congregação. Isso é uma mudança de mente, porque às vezes a gente vê o que está errado e tende a criticar. Mas a atitude de Ana, ela viu o que estava errado e ela se dispôs a ser solução. Então, se dispõe a ser solução na sua congregação, na onde que Deus te colocou, na sua casa, na sua família. Olha para sua casa, para sua família. O que tem de errado na sua casa, na sua família? Se dispõe a ser solução naquilo que Deus está te chamando. Comece olhando dentro da sua casa. Então, comece dentro da sua casa. Olhe dentro da sua casa. O que tem de errado aí? E onde você pode ser solução? Faça um voto com Deus. Senhor, eu quero ser solução do meu lar, eu quero ser a resposta que a minha família procura, eu quero ser a resposta da minha congregação, do meu bairro, da minha cidade, do meu país. Então comece em casa, faça um voto com o Senhor de ser a resposta, a boa resposta, que Deus vai te usar, com certeza. Se você quer ser solução, não crítico, você quer a solução, Deus vai te usar. Então faça um voto com Deus. Entregue algo para o Senhor, algo lícito, algo que vai ser uma renúncia da sua parte. Pede a Deus para você ser solução. Então, no momento de angústia, no momento de tristeza, se você quer sair desse momento, faça um voto com Deus, uma aliança com o Senhor. Vamos lá. Vinde ouvir vós todos que temeis a Deus, e contarei o que Ele realizou por mim. Acabei de contar para vocês, né? Que Ele fez na minha vida. Eu fiz um voto com o Senhor e o Senhor respondeu me dando a minha casa. Invoquei-o com a minha boca e por minha língua foi enaltecido. Se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Foi o que eu falei. Se está vendo, seja solução, não seja crítico. Peça ao Senhor sabedoria para você ser solução aonde Ele te colocou. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Então não adianta eu querer fazer um voto, mas agir com maldade, agir com malícia. A gente precisa fazer o voto, mas agir de acordo com a vontade de Deus, agir com sabedoria, agir com bondade no coração, não deixar a maldade entrar no coração. Bendito seja Deus que não afastou de si minha súplica, nem de mim o seu amor. Então, foi tão de Deus assim, o que Ele fez na nossa vida, a forma como que foi feito, e assim, Deus é maravilhoso. Eu sei que Ele não tem filhos favoritos, mas Ele tem aqueles que preferem ir.
Então, se você está nessa condição, você está passando um momento difícil, está passando um momento de angústia, eu quero liberar isso sobre a sua vida. Faça um voto com Deus, faça uma aliança com Deus, de algo que vai ser uma renúncia para você. Talvez seja o doce, talvez seja uma roupa, uma vestimenta, algo. Faça algo, um voto com o Senhor. Você vai ver Ele cumprindo na sua vida, porque Ele cumpre promessas. Principalmente aquilo que Ele já te prometeu. Você pode reivindicar aquilo que Deus já prometeu para você, fazendo um voto. Senhor Deus, o Senhor falou para mim que ia fazer isso na minha vida. Então faça um voto com o Senhor, para que isso venha se desatar na minha vida, para que isso venha acontecer na minha vida, e que eu possa viver aquilo que o Senhor reservou para mim. E eu vou cumprir o meu voto. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse discernimento. Senhor, nós viemos a Ti pedir a orientação do Senhor, do Espírito do Senhor, para que a gente cumpra os nossos votos, para que a gente faça um voto que não seja um voto de tolo, mas um voto que a gente irá cumprir, e que nós possamos ver a bondade do Senhor e ver a mão do Senhor ao nosso favor. Em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, Deus, que vão fazer um voto, que vão decidir a partir de hoje fazer um voto com o Senhor. Que o sobrenatural do Senhor, assim como foi na minha vida, seja na vida dessas pessoas. Que o Senhor possa mudar a vida delas, transformar a vida delas. Seja uma condição material, seja na condição física, seja na cura de uma enfermidade. Que elas sejam curadas. Que o Senhor dê o sonho, a visão, a provisão daquilo que elas necessitam. Em nome de Jesus. Amém, gente? E outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu fiz o voto, mas Deus deu a direção, foi para o meu marido. O que ele tinha que fazer para a gente terminar a nossa casa. Mas foi eu que fiz o voto. Então talvez você vai fazer o voto e Deus vai dar a direção ao seu cônjuge do que fazer. E entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor. Amém? Com Deus, que Deus te abençoe.